Aquele bom e velho salve pra você que sempre tá com a gente no nosso canal. Você sabe que você é sempre bem-vindo pra gente fazer aquela troca de ideias muito construtiva. Você que já é de casa, já deixa o comentário, deixa o like. Você que ainda não conhece o canal, tá chegando agora, se inscreve. E estamos aqui na UFPB, eu com esse cara que não é meu amigo, ele é meu irmão, o professor Tomás de Geografia, eu sou o professor Kraus, e vem participar conosco desse bate-papo descolado. Chega mais. E aí, brother? Então, velho, a parada é a seguinte, eu chamei você aqui para trocar ideia com a galera, trocar ideia comigo, sobre um tema que eu acredito que é muito relevante para a nossa vida em sociedade e para essa galera que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. A parada é a seguinte, urbanização. Bem, até para a gente chegar nesse espaço aqui, o UFPB, dependendo do horário, é um caos. E eu queria entender, tecnicamente, que são as cidades brasileiras, elas foram planejadas, não foram, como é que é esse troço, velho? Pô, cara, a cidade por si só, ela é um organismo. A gente não encara a cidade como pura e simplesmente o lugar onde as pessoas moram, enfim. Existe um organismo, existe algo que vive, que tem uma dinâmica, que diante dessa dinâmica a gente consegue enxergar à luz da geografia diversos fenômenos, diversos conflitos. A cidade ela tem história, a cidade se transforma, a cidade nunca para de se transformar. Então, na verdade, enxergar a cidade à luz da geografia é compreender essencialmente a transformação do espaço ao longo da história da humanidade, né? Afinal de contas, somente bem pouco tempo atrás, já agora no século XXI, que a gente passou a ter aí o direito de compreender a sociedade de forma geral, né, do planeta como sendo urbanizada. Cerca de 54% da população mundial hoje vive em ambientes urbanos, sem contar com toda a população que vive acerca desses ambientes urbanos, em áreas rurais muito próximas, e que acabam de uma forma, mesmo que indireta ou mais delicada, sendo influenciada por esse estilo de vida, porque afinal de contas a cidade ela também é um estilo de vida. O cidadão urbano ele é muito diferente do cidadão rural, né? E o que faz o cidadão urbano diferenciado, além de estar neste organismo, é dividir o espaço de forma muito diferente, ou se apropriar do espaço de uma forma completamente distinta, né? A cidade tem essa relação de proximidade, né? Onde se formam os grandes aglomerados populacionais e puxa, é daí que veio a origem da política, né? De a gente começar, enquanto sociedade, tentar conviver. Isso não é de agora, claro, de estabelecer regras, normas de convivência, de relação, para dividir o espaço, para socializar o espaço. Então, geograficamente, a cidade é, por si só, esse grande, imenso organismo que tem uma vida imensa, que se transforma, eu diria, cotidianamente. E, para mim, que sou geógrafo, eu entendo a cidade como o grande palco dessa ciência. Eu acho que todo dia, quando um geógrafo sai de casa, às vezes para ir trabalhar, no nosso caso, que a gente sai para ir dar aula, a gente, a partir da paisagem, vai enxergando a cidade com os seus fenômenos, sempre com aquele olhar diferenciado e, de repente, poder ver na cidade exatamente o que se reproduz da nossa sociedade, porque, na verdade, é isso, né? Como a gente tentar entender a cidade brasileira ou as cidades brasileiras, também é fato, é tentar entender simplesmente como a nossa sociedade se construiu ou como a nossa sociedade está constituída. Afinal de contas, o espaço, seja ele o espaço urbano ou o espaço rural, mas o espaço para a geografia, ele além de ser um instrumento de sobrevivência, ele é também um instrumento de reprodução. Então, nós nos apropriamos do espaço, mas também, além dessa apropriação do espaço para fim de sobrevivência, a gente também vai construir um novo espaço ou vai construindo o espaço. Então, dentro do ambiente urbano, essa apropriação do espaço, essa transformação do espaço, ela vai sofrer uma influência basicamente de como a sociedade ela está organizada. E como todos nós sabemos, a sociedade está organizada em uma economia capitalista e que, claro, a reprodução do funcionamento dessa sociedade vai surtir os efeitos sobre a construção e a formação das cidades, tal qual também foram as cidades brasileiras. Então vamos organizar essa parada. Quer dizer que a maneira com que a urbanização brasileira ocorreu
compreendendo geograficamente urbanização como um processo dinâmico que se dá ao longo da história, de apropriação do espaço. No caso do Brasil, entender o processo de urbanização é entender como esse espaço foi ocupado, como as pessoas aqui se apropriaram desse espaço e, de certa forma, isso se aproxima ou se mistura da economia. Quer dizer que... Claro, sem dúvidas. Afinal de contas, a economia ela vai determinar como a sociedade vai se relacionar. No nosso caso, a sociedade capitalista, fundamentada no lucro, da propriedade privada. Então, à medida que a sociedade funciona com esses sustentáculos, isso vai se reproduzir sobre o espaço, sobretudo na forma de mercantilização do espaço, tal qual como qualquer outro instrumento de apropriação ou qualquer outro recurso de apropriação, o espaço urbano vai ser também transformado em uma mercadoria, né? E como uma mercadoria, o espaço urbano ele vai passar a reproduzir, né, determinadas valorizações e subvalorizações em função do mercado, que é a grande característica do espaço urbano em uma sociedade capitalista, que é o espaço produzido a partir da necessidade de atender os interesses do mercado, de atender o interesse do lucro, da acumulação, da reprodução, da apropriação do espaço a partir do poder do capital. Então, dessa forma, a cidade passa a reproduzir conflitos, né? Existem diversas teorias que compreendem que se o Estado não minimamente intervir neste processo, a cidade vai passar a produzir ou se reproduzir, ou se reconstruir de forma a tornar-se um ambiente pouco democrático, um ambiente onde a sociedade vai passar a obedecer muito mais os princípios da individualidade do que ao coletivismo, que seria então o princípio da cidade, afinal de contas é um ambiente de coletividade. Então, dessa forma, como o privado passa a ocupar cada vez mais espaços, a população que vive dentro desses espaços urbanos, ela passa a competir com esse privado, de modo a que sobra cada vez menos espaço para o público. É o que a gente consegue enxergar nas cidades brasileiras. Como se a gente, de um lado para o outro, olhasse e, de repente, termos a percepção que existem muito mais espaços privados do que espaços públicos. Apesar de sermos milhões de habitantes, muitas vezes, é muito mais comum que esses milhões de habitantes tenham espaços a qual eles não possam frequentar do que eles possam frequentar. Por isso a necessidade de um mínimo ordenamento urbano, de um planejamento urbano, para que a cidade ela não se desenvolva dessa forma, a retirar direitos, por exemplo, de determinadas classes sociais, por exemplo. Dentro de um olhar crítico, assim, sociologicamente falando,